Todos os dias, o mercado de trabalho oferece milhares de oportunidades. Sabe o que ele busca? Gente pronta. Pronta para alcançar seus sonhos. Pronta para a carreira que sempre desejou. Pronta para mudar de vida e o mundo à sua volta. Pronta para os desafios da profissão. Esteja pronto para o seu futuro. Prepare-se com a EAD Unicesumar. EAD Unicesumar. Você pronto. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 muito bom dia. Bom dia a todos, a todas, amigos, amigas queridas. Estamos no ar. Edição de número 527 do Teoria de Tudo ao Infinito e Além. Vamos em busca da razão perdida. Hoje é quinta-feira, dia 14 de dezembro de 2023. Já estamos, no derradeiro momento de final de ano, mas a vida continua, não acaba tudo, acaba o ano, não é? A gente vai fazendo aí os balanços, os encerramentos e os recomeços. Isso é bom sim controlar a ansiedade, começar a vida de uma forma nova e de uma forma resiliente, enfim, porque, afinal de contas, é preciso saber viver. Estamos no ar com o Teoria de Tudo, aqui pela página de Sabe Caxias, nesta edição de número 527, e também, é claro, nas redes sociais da TV Caxias, no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, na TV Caxias, canal 14 da NET. Você assiste a nossa programação, você que nos curte, nos compartilha, muito obrigado. Estamos aí já no ano 13, edição de número 527, como eu disse, e vamos em frente. Hoje, é claro que nós, como de praxe, temos sempre que citar os nossos apoiadores, a Unicesumar, que é a nossa apoiadora master, junto com a Rapcode. Muito obrigado aí ao Alisson, a Tainei Schmidt, a todos que fazem parte desta faculdade, desta universidade, que tem 35 anos no mercado como universidade, como fonte de pesquisa, como uma faculdade com polos aí diversos em todo o Brasil, mais de 1.000 polos, e também, é claro, com a possibilidade aí de acesso internacional. A Unicesumar é nota 5 no MEC, a maior nota, a melhor nota. Vale a pena você conferir o polo aqui em Caxias do Sul. Nós estaremos falando sobre um evento que vai acontecer aqui na Unicesumar daqui a pouquinho, com a ministrante, a Mirela Verde. Ela já está nos esperando aqui, mas nós temos também que citar a TV Caxias, nossa apoiadora, a revista Acontece Sul, Top Down Informática. Computador é bom quando funciona, a marca que faz muito por você, a Top Down Informática. Um abraço, aliás, a galera que está se reunindo para fazer a Top 360, uma rádio que vai cuidar do esporte. Aí tem um esporte com o Joselito Santos hoje aqui também, muito legal. E vamos em frente com a CPR Rodas e Pneus, a Agrícola Juriti, Mecânica São Eloy, todos aqui fazendo parte, a mentoria, meu primeiro livro, fechando a turma, a última de 2023, já fazendo as inscrições para 2024, @Ana Pregardier. Vale a pena você fazer o seu trabalho. Aqui está o banner do meu livro, Poder Transformador. Você encontra em todos os marketplaces, para que você possa encontrar também uma possibilidade aí de uma proposta intelectual, contos filosóficos, o Poder Transformador. E também, é claro, a Mecânica Tecnicar junto conosco aqui, além do Bangu, pub, restaurante, academia Motivida, uma galera toda, muito obrigado. Para citar também, você que estiver nos assistindo no futuro, alguns destaques do Brasil e do mundo ao longo desta quinta-feira, para que você referencie este programa, já que isso pode ser visto daqui a 30 anos, esse programa poderá ser visto magnificamente, é a tecnologia humana, não é? Governo federal só arrecadou 14% do previsto para compensar o programa de carros com desconto. Diferencie o que é um político diz e o que ele realmente faz, afirma o Papa sobre o presidente argentino Javier Milei. Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprova a abertura de processo de impeachment contra Joe Biden. Novo ministro do Supremo, Flávio Dino, herdará 344 processos. Senado aprova nomes de Flávio Dino para o Supremo e de Paulo Gonetti para a Procuradoria-Geral da República. Copom
do Banco Central reduz taxa básica de juros para 11,75% ao ano, que já é uma barbaridade, né? É muito dinheiro, não é? O governo gaúcho apresenta plano B caso o aumento do ICMS seja vetado. Governo gaúcho adia para 6 de fevereiro o leilão de concessão do Cais Mauá, em Porto Alegre. Rio Grande do Sul deve registrar calor recorde a partir desta quinta-feira. Já está quente, né? Agora, nesse momento, 24 graus, são apenas 9 horas da manhã. Ou seja, são os extremos climáticos. A COP28 acabou recentemente, não chegaram a consenso nenhum sobre os combustíveis fósseis, o aquecimento global continua. Nós temos que fazer a nossa parte, porque depender, né, da galera aí está complicado. Muito bem, estamos no ar com o Teoria de Tudo para conversarmos sobre assuntos diversos e assuntos que são importantes. Por exemplo, a Unicesumar vai sediar a primeira feira de empregabilidade e palestra de marketing pessoal, com o tema postura na entrevista de emprego, desenvolvimento contínuo, formulação de currículo, direcionamento de vagas. Hoje em dia, para você ter um diferencial competitivo, tudo isso faz parte de um aprendizado que você precisa ter. A universidade, a Unicesumar, está planejando isso. Nós vamos conversar com a Mirela Verde, porque ela vai trazer aí essa oficina junto com a Unicesumar. Ela é natural de Flores da Cunha, coach pessoal e profissional, instrutora, palestrante, especialista em desenvolvimento de pessoas, recrutadora de talentos, sócia da Complete RH. Além disso, ela também é bacharel em Ciências da Computação, pós-graduada em Gestão Empresarial, estudante de Psicologia, instrutora do Procorp, Programa de Formação Corporativa nas áreas de autoconhecimento, gestão emocional e gestão do tempo. Membro da SIC, Microempa e CDL de Caxias, voluntária e facilitadora em entidades sociais. Ela que é da Complete Recursos Humanos está na linha conosco para falar também sobre esses assuntos e, é claro, também sobre o feirão. Deixa eu desmutar o microfone dela aqui antes de chamar ela. Vou chamar ela aqui para conversar conosco. Alô, Mirela, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bom, Miguel? Obrigada aí pelo espaço. Vamos conversar um pouquinho. Quero agradecer a Unicesumar também pela oportunidade aí de trazer a Complete como parceira. E parabéns, Miguel, por esse trabalho que tu faz aí, maravilhoso. Levar conhecimento e formação é tudo de bom, né? Que legal, é sempre bom encontrar e reencontrar os amigos, né? Comentávamos em off, nos encontramos na Gazeta de Caxias, né? Há 30 anos atrás, né? Isso aí, na época eu, uma jovenzinha, iniciando a carreira, Sim, estamos aqui de novo. Não perdeste tempo, viu? Olha, muito bom, parabéns. Obrigada. Eu não sei se eu pronuncio correto, é verde ou verde? Verde. Pode falar verde, tem os dois, o pessoal usa os dois. Verde eu acho que é mais o italiano mesmo, gramatical, e aqui a gente acaba usando verde. O verde eu acho mais legal, né? Dá uma aura musical, dá um charme, não é? O tio, né? O tio Giuseppe aí. Isso aí. Músico conhecido, famosíssimo, né? Isso aí. Ainda não descobriu o parentesco, mas deve ter alguma coisa, né? Vamos ver. Deve ter, com certeza, por que não? Mirela, nós vamos falar sobre este feirão da Unicesumar, mas eu gostaria que tu falasse um pouco antes disso, não é? Da Complete, o que é, como é o teu trabalho, conta um pouco para a gente, por favor. Com certeza. Então, a Complete RH, somos 2 sócios, eu e Maurício, que é psicólogo, você acabou de me descrever, eu venho de uma carreira em empresas, ligada também muito à tecnologia da informação, e sempre focada em treinamentos, palestras, toda essa parte de desenvolvimento. Unimos esforços, então, a psicologia e essa parte empresarial e criamos ali a Complete Recursos Humanos. É uma solução completa em desenvolver pessoas, em levar, né, funcionários, colaboradores para as empresas. Então, nós temos clientes empresários e de entidades que nos contratam para que possamos encontrar talentos. E aí que entra o nosso trabalho, então, fazendo essa oficina aí com a Unicesumar, explicando um pouquinho como está esse mercado, o que é importante para as pessoas que buscam emprego. Nós também fazemos avaliações psicológicas, nós fazemos a parte de agente de integração de estágios, então nós temos oportunidades para pessoas que estão iniciando a carreira, através de estágios, levamos palestras motivacionais, palestras que têm temas específicos, entidades, inclusive trabalhos voluntários, nós fazemos em entidades que precisam levar conhecimento. Participamos, por exemplo, do Jovem Aprendiz, do Projeto Pescar,
somos associados de algumas entidades de classe também. Então, esse é o nosso trabalho, levando pessoas para pessoas. Então, tanto ajudando, por um lado, profissionais que buscam a sua carreira, ou mudança de carreira, ou início de carreira, também como para gestores e pessoas que possuem suas empresas e precisam aí, então, dessa força de trabalho. É basicamente isso, Miguel. Uhum. Eu acho muito importante essa ligação, esse link, né? Porque tenho visto e ouvido nos lugares em convívio com empresários que a mão de obra qualificada é rarefeita, Mirela. Está num momento difícil, nós sabemos, né, nós que somos da geração X, né, Miguel, nascemos ali em 60, 70, 80, sabemos que mudou muito esse momento, a gente sempre fala, o mundo está tudo muito rápido, assim como a demanda agora por profissionais, então não adianta mais eu ter ali talvez uma graduação que foi 10 anos atrás, 20 anos atrás, nós precisamos nos reciclar, né? Então, a gente precisa buscar esse conhecimento para trazer essa qualificação. Sim, está difícil, nós temos empresas que realmente têm muita dificuldade em encontrar profissionais com qualificações técnicas, mas eu vou te dizer, uma coisa bem importante que está acontecendo é a falta de habilidades comportamentais também, sabe, Miguel? Essa questão do engajamento, do comprometimento também tem sido um desafio. Então, acredito que são 2 pilares, a busca pelo conhecimento, pela especialização naquilo que você faz, mas também a busca por melhores habilidades de relacionamento interpessoal, autoconhecimento, que é uma tecla que eu bato seguido, porque um dos meus treinamentos matrizes são a questão do autoconhecimento, e tudo isso acho que é um conjunto que auxilia. Termos aí um local específico para a gente fazer o nosso propósito, né? Que é através do trabalho que nós realmente cumprimos esse propósito. Fiquei curiosa, Miguel, do teu livro, tá? Depois quero saber um pouquinho mais em off aí, porque o poder transformador são palavras que eu acho que tá alinhado aí com esse momento, né? Que legal, um prazer. Vamos falar sobre isso, sim. E ainda para dentro dessa ideia, Mirela, depois que nós vamos entrar no escopo aí da palestra, enfim, da oficina, nota-se também que se perde um pouco. Eu lembro que quando comentamos aqui que nos encontramos na Gazeta, estávamos começando, em seguida eu vejo aí que você tem várias formações, não é? Ou seja, nunca se para de estudar. Nunca se para. Ainda se tem a cultura de que é somente avançar com aí uma conclusão, um certificado que nem sempre representa a profundidade no conhecimento, vai levar a algum lugar, e você acabou de dizer que não é? Então é importante as pessoas terem isso em mente, não é? Que é preciso, para estudar, não basta simplesmente você fazer o curso e não se aprofundar, ou para os jovens, principalmente falando. Exatamente, e hoje com a internet, o conhecimento está muito fácil, muito acesso, então eu posso até não poder, né, fazer uma graduação, mas existem livros, existem vídeos, nós aprendemos de diversas formas, né? Até falando no nosso parceiro, a Unicesumar, hoje em dia, essa questão de termos as graduações à distância, com preços muito mais tranquilos e mais acessíveis do que já foi, né? Então, acredito que não é desculpa mais não termos acesso ao conhecimento. Então, é bem por aí, não podemos parar. O passo a mais é a nossa meta. Então, eu posso não ter o ensino fundamental. Bom, a minha meta é concluir o ensino fundamental. Não quer dizer que eu tenha que ter uma graduação, mas eu preciso dar um passo a mais na caminhada que eu já dei. Acho que é por aí. Né? Preciso andar, estudar, exatamente. Aprender sempre, né? Aprender sempre, exatamente. Não tem idade para o aprendizado. Exato. E outra questão que a gente fala muito aí nos contatos que nós temos, de pessoas que também estão nessa vibe, como a gente diz, o mais difícil, às vezes, é desaprender certas formas para reaprender de uma outra forma, porque estamos neste mundo que é diferente do que já foi. A tecnologia avançou muito e esquecemos de avançar nosso lado humano. Então, está faltando, talvez, essa questão de humildade de perceber, eu ainda nem tudo eu sei, e não quer dizer que o que eu aprendi é
tudo. Né? Então, Claro. humildade para saber que sempre podemos aprender. Independente da graduação que eu estive, eu posso já ter ali um mestrado, doutorado, não é isso. Acredito que todos podemos aprender, e principalmente um com os outros, né, Miguel? E a gente acaba que cada um teve ali uma jornada diferente da tua e vai te trazer alguma coisa positiva. Legal, isso é personalidade, não é? Vamos colocar um pouquinho aqui, eu vou colocar na tela aqui para que tu apresente um pequeno briefing do que vai ser, né, a oficina. Isso. Né? E aí a gente possa citar, por exemplo, em partes, diante dos temas, devido ao tempo, postura na entrevista de emprego, não é? Porque é importante, por exemplo, né, isso vai ser aprofundado, nós vamos dar o serviço também, não é? Como o pessoal vai poder participar depois. Mas vamos falar rapidamente desses tópicos, por gentileza, Mirella. Isso, então na questão da postura da entrevista de emprego, seria a postura mesmo, o comportamento, a tua fala, e a forma como você vai agir quando você vai ser entrevistado por uma agência, por exemplo, aqui no nosso caso, então é pelo psicólogo, onde você vai contar um pouco as tuas experiências profissionais e também pessoais, e existem certas coisas que você pode fazer e deve fazer ou dizer, e outras nem tanto. A gente até brinca que a pessoa muitas vezes comete algumas gafes ou se expõe demais ou até de menos, o que traz uma imagem negativa, trazendo talvez uma dificuldade para essa pessoa conseguir essa oportunidade. Muitas vezes ela realmente teria o talento necessário, mas ela agiu de uma forma que denegriu a imagem dela, não trouxe realmente os pontos positivos. Então, a gente vai falar muito disso. Acho que é bem importante. Nós, aqui na agência, temos um papel também social, nós acabamos ajudando essas pessoas, dando esse feedback. Olha, quando você vai falar, procura evitar isso, aquilo. Então, muitas pessoas recebem isso com de uma forma positiva. Outras nem tanto, tem pessoas que não sabem receber esse feedback e ficam chateadas ou talvez se sentem até mal por isso. Então, a gente quer explicar que não, que estamos aqui para ajudar. Se você vai fazer uma entrevista direto com o gestor da empresa, também é diferente, você deve ir lá talvez com conhecimento do que é a empresa, da vaga, não mostrar que você não teve o interesse de se aprofundar. Então, alguns comportamentos e questões que a gente vive no dia a dia, que vai levar, então, nesse dia, nessa feira, para o público que estiver presente. O desenvolvimento, nós comentamos, Miguel, então, esse desenvolvimento contínuo, nós vamos falar exatamente isso, a importância de buscar o conhecimento, de buscar tanto formações, como também leituras, troca com outras pessoas. Nós sabemos aqui na nossa região são promovidos eventos, inúmeros eventos, muitas vezes gratuitos, trazendo palestrantes, trazendo pessoas que trazem ali suas histórias. Vai, participa, né? Isso vai te trazer uma nova visão. Tudo bem até aí, Miguel? Não sei se tem alguma dúvida. Eu quero voltar uma casinha ainda na questão da entrevista de emprego. Isso. Tu disseste muito bem na questão da formação, do desenvolvimento contínuo. Antes, muitas vezes, é preciso estar atualizado, e até pela mudança de tempo, a percepção de tempo, né? O tempo físico não muda, porque aí teria que mudar a velocidade da rotação e da translação. É impossível nesse momento, pelo menos, né? Sim, mas a percepção, sim, que os dias são mais curtos, as empresas são mais assertivas, muitas vezes, né, uma inteligência artificial que vai analisar o teu currículo, então, né, tem tudo isso, né? Tem tudo isso que conta. No nosso caso, não, somos nós que avaliamos, mas sim, existem agências e empresas que o que você escreveu no currículo ou deixou de escrever vai te colocar no início da fila, no final da fila, né? Então, aí entra já o terceiro tópico, que é como tu vai colocar o que tu fez, que é através do teu currículo, do teu cadastro. Não de valorizar experiências e habilidades que você tem, que são importantes. E sempre com a verdade, né, Miguel? Porque a base de qualquer atitude é a ética, é a verdade. Então, a gente percebe, conhece pessoas que querem, como é que eu vou dizer, mascarar a sua realidade para ver se tem oportunidade. A pessoa pode até conseguir oportunidade, mas aí não vai ser... Sim. Tivemos uma pequena interrupção aqui no áudio da Mirella, mas é verdade, né? Daqui a pouco ela volta já. Estamos apresentando o Teoria de Tudo. Vou pedir para que ela entre de novo, para que a gente possa concluir aqui, né? Enquanto isso, eu vou chamar o comercial da Unicesumar, e em seguida a Mirella vai voltar. O Teoria de Tudo,
que está trazendo para você essa oportunidade. O link está na bio, você pode, né, entrar na bio para que você entenda como vai ser, quando vai ser, enfim, esse momento de encontro aí com a Unicesumar e também o pessoal da Complete. Mas vamos em frente aqui, ó. Preste atenção neste comercial. A visão do pessoal lá de fora, que vê a Rocinha, é diferente do pessoal que mora aqui dentro e sabe da realidade. Porque a gente vê que tem muita gente que quer estudar, que quer correr atrás. Me formar e pretendo ainda fazer outras faculdades, se o polo continuar aqui. Tudo que eu aprendo com os professores, com as matérias que vão vindo, eu coloco isso em prática no meu dia a dia. Eu entendo que a educação ela é a fonte de transformação das pessoas. Através da educação, aquela pessoa ela se liberta, ela abre os horizontes, ela expande a visão dela. Então eu entendo que o meu trabalho hoje, a faculdade que eu estou fazendo hoje, é para isso, não só para transformar a vida das pessoas de fora, mas também da minha filha. Graças à Unicesumar, eu consigo transformar esse sonho que eu tinha de muito tempo em realidade, é através dela que eu consigo colocar em prática tudo que eu tenho aprendido. Nossa, e como eu sou grata ao Unicesumar por isso. Muitas pessoas não sabem nem como começar uma faculdade. E a gente aqui, a Unicesumar dentro da Rocinha, ela acaba levando esse conhecimento, né? De que você não precisa de muita coisa para fazer uma faculdade. Você só precisa ter um interesse e querer aprender, sabe? A gente precisa de um trabalho para pagar a faculdade, mas se a gente já tiver um interesse, é 50%. O restante é só pagar. A melhor coisa que aconteceu para a comunidade foi a faculdade. Tá aqui do lado de casa agora. Não faz se você não quiser. Então eu me sinto meio que um rato de esgoto, sabe? No meio disso tudo. Eu não me encaixava em nada. Eu só comecei a querer fazer faculdade quando eu parei para pensar assim, caramba, eu preciso me aposentar. E isso mudou muito a minha vida, porque ali eu vi a oportunidade de estar saindo da favela, de estar dando oportunidade para outras pessoas também estarem vindo, conhecendo a Unicesumar, entendeu? A Unicesumar abriu portas para mim. Eu saí, eu vim pra cá, eu trabalhava no iFood, pegava sol, carregava peso, não era valorizada. Então, moro na Rocinha há 51 anos, né? E a gente sempre lutou para que tivesse uma universidade aqui dentro. E hoje, com a chegada da Unicesumar, a Rocinha ela passa a fazer uma diferença entre as demais favelas. A gente está construindo e está trazendo a educação para a maior favela da América Latina. Chegamos à Rocinha, chegamos para ficar. Olha que legal, a Unicesumar na Rocinha, em vários polos, não é? Fizemos um rápido intervalo no Teoria de Tudo, aqui deu tempo da Mirella voltar e já está de volta aqui. Falávamos, né, sobre o evento que vai acontecer, você que está chegando agora, né, na Unicesumar, e sobre a ética, né, nesse tópico, para adiantarmos aqui, né, a necessidade de não se mentir no currículo. Estamos falando com a Mirella Verde, que aí com uma série de expertises da Complete Recursos Humanos, sobre a primeira feira de empregabilidade e palestra de marketing pessoal que acontece na Unicesumar. Eu já vou dar o briefing aqui de quando será, o serviço do dia 18 de dezembro de 2023, das 9 às 9 e 18 horas. São 2 horários, é isso, Mirella? Isso mesmo. 2 horários, das 9 até umas 10h30, e depois à tarde, para dar oportunidade para quem está aqui, então, passando pela cidade, talvez já conhecer a universidade. Não sei se todo mundo sabe onde é que fica, em São Pelegrino, né? Então, teremos aí 2 horários com os mesmos conteúdos, para que possamos falar, então, sobre isso que estávamos comentando.
O link está na bio, né? Na bio é no Instagram. O link está nos comentários aqui, né? Você pode copiar e colar para quem quiser fazer as inscrições. É gratuito? Como é que funciona? Enfim. Isso, é gratuito. Teremos, então, ali a oportunidade também de cadastrar o currículo em nosso sistema, em nosso banco de dados. Estaremos mostrando as vagas que nós temos no mercado de trabalho que estão disponíveis. Temos vagas em diversas áreas, tanto estágios, como também vagas efetivas, vagas como pessoa jurídica, vagas para estudantes. Então, tudo isso será mostrado e quem tiver interesse já pode cadastrar seu currículo conosco neste dia. Aproveito até para pedir para o pessoal seguir a Complete RH em nossas redes, é Complete RH. Temos o Instagram, o Face, o LinkedIn, então vai ser bacana aí ter o apoio de todos. Que legal. Nós ainda, para concluirmos aqui, Mirela, né, você que tem toda essa capacidade aí de continuar, porque a capacidade de continuar gostando de estudar, ela é uma virtude, não é? Qualquer pessoa que se acostuma em estudar sempre, o tempo todo, e ter isso como um hábito, não é? Isso é possível formar na pessoa, já que é uma necessidade de sobrevivência, sem... Aqui eu vou falar de uma maneira assim generalizada, né? Sem aquela ansiedade, porque nós vemos assim que existe muita gente boa, bem formada, mas mal empregada, né? E aí sempre naquela há um erro de competição, de competitividade saudável aí, a pessoa não sabe como se posicionar, enfim, é possível corrigir isso? Acredito que a base é o autoconhecimento, como eu já comentei antes. Legal. Você precisa trabalhar o seu autoconhecimento. O que você tem de valores, o que você tem de habilidades, porque já é provado pela ciência que nós seremos mais felizes se nós fizermos o que a gente gosta, né? No qual a gente se sente bem. Então, por exemplo, a busca pelo conhecimento, às vezes há um estereótipo de que aprender é chato, porque nós temos lá a lembrança, talvez, da escola, de alguma matéria que a gente não gostava, né? Então, você vai pensar o seguinte, o conhecimento você vai buscar inicialmente, para você criar o gosto e o hábito, é assuntos que te interessam, porque muitas vezes você está numa profissão e você trabalha e você ganha seu salário, mas existe algo faltando. Pô, vai buscar conhecimento daqui a pouco em culinária, se você gosta de cozinhar, vai aprender algo diferente, e aí você começa a perceber que aquele conhecimento te traz aí bem-estar. E claro, vamos precisar buscar conhecimento naquilo que nós fazemos também, para trabalhar, para ganhar nosso sustento, mas quanto maior o teu autoconhecimento, mais você vai direcionando a sua carreira, inclusive, para aquilo que te faz bem, para aquilo que você gosta. Então, acho que a dica é por aí. Começa te conhecendo, e acredito que o demais aí já vem por conta. Perfeito. E isso, às vezes, para concluir, pode ser útil também numa transição de carreira, né? Muita gente que começou lá atrás e quer mudar, né? Exatamente, eu passei por isso, eu vinha da área da tecnologia e fui para a área das humanas, hoje faço psicologia. Mas, claro, a minha base era sempre ensinar pessoas. E aí eu percebi que a habilidade não precisa exatamente estar naquilo que eu já vinha fazendo. Eu fui mudando sem deixar de exercer aquilo que eu considerava o meu talento. Então, acho que a pessoa buscando esse autoconhecimento vai perceber uma outra forma de ver a sua própria vida e fazer melhores escolhas. Primeira feira de empregabilidade e palestra de marketing pessoal na Unicesumar, marketing pessoal. Os temas postura na entrevista de emprego, desenvolvimento contínuo, formulação de currículo, direcionamento de vagas. É gratuito, vale a pena, né? A Unicesumar e a Complete Recursos Humanos nessa parceria oferecendo aí mudanças, chaves de mudanças que pode ser essencial para você encontrar, às vezes, um emprego que vai durar muito tempo na sua vida. Hoje não se fala mais em vida toda no emprego, mas quem sabe, não é? Os 18 do Forte, 2494 em São Pelegrino. Os contatos nós colocamos, você pode voltar um pouquinho, né? Se não estiver vendo ao vivo, para que você possa encontrar os contatos, ou entre em @Unicesumar Caxias do Sul, aqui Unicesumar Caxias, você vai encontrar mais coisas, e também Complete Recursos Humanos. É isso, Mirela? Isso mesmo. A gente espera você lá, dia 18, segunda-feira. Obrigada, que legal. Viu? Obrigado, igual. Um prazer te reencontrar depois de 30 anos, não é? Continuamos jovens, né? Que legal. Jovens, sempre. Obrigada, Miguel. Gratidão aí a todos vocês. Valeu, um abraço para você também. Abraço. Valeu. Tchau. O Teoria de Tudo está no ar.
Que legal, não é? Falando de coisas boas, importantes, na construção de um mundo melhor em busca da razão perdida. Nós vamos a um rápido intervalo e nós vamos falar depois sobre as atividades da Caxias Lixo Zero, que está dando balanço aí, né, da 4ª semana. Instante só. Que legal, né? Olha que legal. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar. Estamos no ar com Teoria de Tudo, edição de número 527. Que legal, o Nicesumaro estava dizendo como é bom ter conhecimento à disposição e mudarmos a realidade através do conhecimento. E o conhecimento, aliás, gera consciência. E é de consciência que nós vamos falar. Semana Lixo Zero de Caxias impacta mais de 85 mil pessoas. A 4ª Semana Lixo Zero, o maior evento de sustentabilidade de Caxias do Sul, realizado entre os dias 20 e 29 de outubro, foi marcada por resultados positivos, traduzidos na grande quantidade de parceiros e apoiadores no engajamento da população caxiense. Olha que legal, isso é uma notícia que está no site Sabe Caxias, está sendo divulgado, mas eu quero conversar aqui com a coordenadora, a voluntária em Caxias do Sul, do Caxias Lixo Zero, que é a Vitória Mello. Eu sou, né, honrosamente um ecomultiplicador também, adoro, né, participar quando posso, mas aqui fazemos o nosso papel também através dessa divulgação. Eu vou trazer ela aqui à tela para a gente bater esse papo. Vitória Mello, da Caxias Lixo Zero, é um prazer tê-la sempre aqui no Teoria de Tudo. Já vi você trabalhando, né, e trazendo aí dinamicamente a liderança desse grupo em Caxias do Sul, que vai crescendo. E é uma notícia muito boa saber que 85 mil pessoas são impactadas por uma ação, não é, que exige esforço, colaboração. Conta um pouco dessa história. Bom dia, Vitória. Bom dia, Miguel. Tudo bom? Sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada aí pelo teu engajamento e parceria de sempre. E estamos, sim, muito felizes com os resultados da Semana Lixo Zero de Caxias do Sul, a 4ª semana, né, que aconteceu agora em 2023. Foi nosso recorde de público alcançado, então o nosso coletivo aí está muito feliz com todos os resultados desse evento. Vamos ampliar um pouquinho isso, não é? Porque apresentando aí também de uma forma inteligente o resultado do voluntariado, estimula também, faz parte ainda, né, do pós-evento, para que se consiga cada vez mais. Nós estamos vivendo um momento de COP28, aonde essa disputa que não era novidade, ninguém esperava diferente, a preocupação da OPEP em manter aí, né, os poços de petróleo, os combustíveis fósseis, quando já existem alternativas, né, como, por exemplo, eu citei aqui o e-fuel, que é um combustível totalmente ecológico, com 90% de menos poluentes. Enfim, Vitória, amplia como é que foi, conta, por gentileza, resume o que é e como foi a semana Caxias Lixo Zero, por favor. Vamos lá, então, para dar uma contextualizada, né? Isso. Quem organiza a Semana Lixo Zero de Caxias do Sul é o Coletivo Lixo Zero de Caxias.
Nós representamos de maneira voluntária o Instituto Lixo Zero Brasil, aqui no município, e realizamos a agenda de calendário pedagógico do Instituto aqui em Caxias. Estamos aí atuando desde 2020 e realizamos a Semana Lixo Zero já há 4 anos. A Semana Lixo Zero ela é o principal evento aí do nosso calendário, a nossa principal ação de engajamento. A gente trabalha basicamente com educação ambiental e mobilização socioambiental. E a Semana Lixo Zero nada mais é que um evento colaborativo, voluntário, que qualquer pessoa pode inscrever ações na programação para a gente debater sobre esses assuntos. Sobre sustentabilidade, sobre lixo zero, sobre desperdício, consumo consciente, hábitos mais sustentáveis, descarte correto, né, dos resíduos, como a foto aí está mostrando. Então, basicamente, a gente realiza diversos tipos de ações ao longo dessa semana, então de 20 a 29 de outubro, inclusive até ressaltando que a Semana Lixo Zero está há 2 anos já no calendário oficial do município, então nós já comemoramos, né, a nível municipal isso, e aqui a gente realizou, então, diversas ações. Essa que está aí na tela é o nosso drive-thru de coleta de resíduos especiais. Então, temos diversos resíduos hoje aqui em Caxias, no Brasil no geral, mas aqui em Caxias principalmente, que são recicláveis, mas não são efetivamente reciclados. Então, são resíduos que a gente chama de especiais, né, Miguel? Então, são aqueles resíduos, por exemplo, isopor, esponja de cozinha, óleo de cozinha também, cápsula de café, aquelas embalagens de BOPP, que é o metalizado, aquele do bombom, do salgadinho. Esses resíduos, por mais que eles tenham o símbolo de reciclável lá na embalagem, eles não são efetivamente reciclados, porque o mercado da reciclagem não os compra. Então, tudo que a gente gera hoje em Caxias desse resíduo vai direto para aterro sanitário, onde fica centenas de anos se decompondo, liberando poluentes para o solo e para a atmosfera. Então, o que a gente faz? Nós fazemos, dentro do nosso cronograma de ações, bimestralmente, drive-thrus, que são eventos ao longo do sábado, que a gente fica recebendo as pessoas, elas vêm nos seus carros, deixam os seus resíduos já separados, e a gente destina eles corretamente. A gente garante a reciclagem desses itens que hoje, se a gente descartar no container comum da prefeitura, não vão ser reciclados. Então, são ações tipo essa, né, de mobilização, sensibilização ambiental, que a gente desenvolveu ao longo da Semana Lixo Zero. Olha que importante, não é, citar, por exemplo, a necessidade de ampliar a variedade de possibilidades de reciclagem, que, como tu disseste bem, são recicláveis, mas não são reciclados por causa da cadeia, da engenharia, né, que está montada, né? Exatamente. A cadeia da reciclagem a nível Brasil, né, ela depende de muitos fatores, né? Toda a reciclagem hoje no Brasil é legal entender que é feita por pessoas. Reciclagem no Brasil é manual. Então, todo lixo, né, entre aspas, que a gente coloca para fora de casa, a gente sabe já que ele não desaparece, mas ele vai para as mãos de uma pessoa, para uma esteira de triagem ou para um catador na rua. Esse agente ambiental, que a gente chama, vai fazer a separação desse resíduo por tipo de material. Então, só daí a gente já começa a pensar no todo o lado social, né, Miguel, que tem nisso. Então, a gente pensar que alguém vai colocar a mão no nosso lixo. Como que a gente está descartando e encaminhando ele e para onde, né? E a partir daí, depois que ele é triado, ele depende de um mercado, de compra e venda. Então, não adianta eu querer vender isopor se não tem ninguém comprando. Se não tem ninguém comprando, eu não vou separar e aquilo vai ou para um lixão ou aqui em Caxias para o aterro sanitário da cidade. Então, nem sempre a gente consegue, né, fazer a reciclagem ser efetiva. Inclusive, a taxa de reciclagem no Brasil, assim, para você ter uma ideia, gira em torno de 4%. Então, o que está acontecendo com todos esses outros materiais recicláveis, mas que não estão sendo efetivamente reciclados, né? E a partir daí a gente começa a entender e se responsabilizar pelos nossos resíduos, que inclusive foi o tema da Semana Lixo Zero, né, Miguel? O nosso tema este ano foi meu resíduo, minha responsabilidade, não existe fora, para a gente entender que precisamos nos responsabilizar com o que a gente está descartando, para onde a gente está enviando, e principalmente com o nosso consumo. Né? Então, se eu sei que o isopor não recicla, lá no mercado eu vou tentar comprar o brócolis fora do isopor, por exemplo. Né? E eu começo a fazer escolhas de consumo consciente. E esse caminho, ele é cada vez mais urgente. Eu noto que quando tu falas e quando o pessoal se envolve, tem aí a sustentação na fala, porque é importante muitas vezes
ou sempre, eu diria, que as pessoas entendam a urgência através da credibilidade daquilo que se fala, não é? Nós estamos vendo, por exemplo, vemos aí as enchentes que recentemente aconteceram agora calor extremo no Rio Grande do Sul. De que forma, veja, 4% é muito pouco num país do tamanho do Brasil, não é, Vitória? Dentro disso tudo, de que forma isso está impactando aí essa questão do aquecimento global, por exemplo? Muito importante, Miguel. Acho que essa pauta aí da emergência climática, né? Nós já mudamos o conceito de mudanças climáticas para emergências climáticas. Como tu muito bem trouxe no início, a COP28 acabou de acabar com vários questionamentos importantes, né? Que a gente precisa fazer aí a respeito do que foi decidido lá e do posicionamento do Brasil quanto a isso. Mas a gente não pode negar que a mudança climática está acontecendo, a gente está vivendo ela hoje, né, e está mais perto de nós do que a gente imagina. Então, muitas vezes a gente fica pensando que as mudanças climáticas vão derreter o gelo do Ártico. Eu aqui em Caxias do Sul não tenho nada a ver com isso, não estou nem no litoral. Não é isso, né? Então, a gente está vendo calores extremos, frios extremos ao longo do globo, né? A gente está vendo enchentes, chuvas absurdas. Então, tudo isso tem muito a ver e, basicamente, né, as mudanças climáticas estão relacionadas com o aumento de gases de efeito estufa, né? Resumindo, bem resumidamente, dentro do globo. Então, se a gente começa a descartar, lembra que eu falei que se a gente coloca o isopor no aterro sanitário, ele demora centenas de anos para se decompor? Exato. Ele vai estar liberando gás metano quando ele se decompõe. E esse gás metano é de 4 a 6 vezes mais poluente do que o gás carbônico, que é aquele que a gente conhece, que sai do escapamento do carro. Então, isso sim está aquecendo muito o planeta. Então, pode parecer que não, mas até mesmo essas taxas de reciclagem baixa, né? E esses resíduos que estão indo parar em lixões, em aterros sanitários, ainda nos melhores dos casos, né? Porque muitos deles ainda acabam vazando para o meio ambiente como forma de poluição, e daí a gente tem toda uma outra pauta de contaminação de flora e fauna, que não vamos nem entrar aqui, mas são resíduos que ao se decompor, né, acabam gerando muitos gases poluentes e, sim, contribuindo com as mudanças climáticas. E, claro, que se a gente pensa em poluição e em alagamentos, enchentes, principalmente em áreas, cidades, né? Então, a gente também tem aquele clássico do lixo que está no chão, vai para o bueiro, entope o bueiro e a cidade enche, né? Que a gente já está cansado de saber. Então, são muitas pontas, assim, que a gente tem que ir estancando, né? A gente tem que fechar a torneira para esse problema, pelo menos, não continuar aumentando, né? Eu acho importante insistir ao extremo, né? A exaustão, mesmo que nós estejamos, né? Eu não posso dizer careca, porque eu não sou careca, mas de cabelos brancos, de saber, não é, Vitória? Porque talvez levem aí a reconstrução do meio ambiente 50, 100 anos, de implantar uma árvore hoje até que ela cresça, mas é importante que se tenha essa visão, a questão dos bueiros, a questão... eu tenho notado, inclusive, um certo, não generalizando, mas muitas pessoas do círculo de relações falando que mal dos jovens. Eu acho isso um absurdo. Que os jovens não leem, que os jovens ninguém sabe nada. Bom, primeiro que é uma responsabilidade de quem tem 40, 50 anos, se isso está acontecendo na questão da educação. Segundo, que é uma maldade, porque as pessoas, uma ignorância, um preconceito. Então, nós temos que insistir em pessoas que têm condições econômicas, em superar essa barreira do isolacionismo ambiental, porque as pessoas acham que isso não vai chegar nas suas casas. Nós vimos aqui em Gramado um prédio, né, de milhões de custo dos apartamentos desmoronar. Tudo bem que ele tinha problemas já antes nas estruturas, mas eu participei de uma reunião do Seduscom recentemente, isso está também nas construções. Quando tu falaste por alto, porque nós temos muitos assuntos que seriam necessários aprofundar na questão ecológica do ambiente, do assoreamento, né, a seca na Amazônia e outras tantas coisas relacionados a esses 4%, que é um número pífio, eu diria, mas é o que se pode fazer. A COP28, você viu que foi um bate-cabeça lá, porque até chegar a um consenso global, o planeta já foi para o beleléu. O Caxias Lixo Zero tem uma importância vital nesse sentido. Que legal, a gente fica bem feliz, e é exatamente isso que a gente gosta de trazer, assim, né? Da gente entender que o problema, assim, é global, e para um problema complexo exige soluções complexas. Mas isso não quer dizer que a gente não possa fazer o nosso trabalho aqui no nosso dia a dia, né? Então, não existem, a gente gosta de falar que não existem ações pequenas demais.
toda ação importa, toda ação vale, né? Se a gente está falando por exemplo, é a grande responsabilidade, por exemplo, das embalagens, né? Da contaminação do ambiente, do mercado com embalagens, é da indústria. Pois é, mas a indústria é feita de pessoas. As decisões da COP são decisões governamentais, internacionais, mas elas também são feitas por pessoas. Então, a ação individual, a conscientização, a sensibilização de pessoas é sim muito importante, se não essencial, né? Que a gente converse e consiga sensibilizar essas pessoas para elas entenderem o seu impacto, a sua responsabilidade, né, nesse planeta Terra, que impacto positivo ou negativo elas estão deixando. E a partir daí a gente vai reverberando, né? Eu tenho certeza que você, Miguel, também, como multiplicador do Caxias Lixo Zero, né, também leva isso para todas, acho que presencia isso, né? Como a gente leva isso para todas as nossas esferas, seja no trabalho, seja na família, seja nos amigos, e assim a gente vai disseminando aí essa bola de neve do bem para a gente cada vez mais conseguir se responsabilizar e atuar por um planeta melhor, né? É verdade, é os meus amigos, né, que ficam dizendo que os jovens estão perdidos, né? Dá uma olhada nessa foto, por exemplo, né? Vou mandar para eles, inclusive, não é? Onde é que estão, né? Esse vigor. E aí vamos rapidamente aqui, né? Citar, não tão rapidamente, né? Pode controlar aí. Eu sei que tu também tem um tempo. Nós temos aqui vários produtos, né? Óleo de cozinha, né? Temos a sombrinha, guarda-chuva, aspirador de pó. Muitas vezes a gente pensa, bota na cozinha, o reciclador leva embora, né? Mas não é bem assim, não é, Vitória? Tem garrafas, não é? Bastante coisas assim que foram. Essa foto representa muito, né? Fala mais do que muitas palavras. Esse foi um dos nossos últimos drives. A gente sempre recolhe bastante resíduo nesses nossos eventos, né, Miguel? Na Semana Lixo Zero, nós fizemos um drive-thru também e recebemos 5 toneladas de resíduo em ali 4, 5 horas de evento. Então, principalmente, né, esses que você comentou, então, eletrônicos, óleo de cozinha, o isopor, que eu falei que tem difícil reciclabilidade, ele também tem cápsula de café, que é um material que, por mais que seja plástico ou alumínio, ele está contaminado com orgânico, com café dentro, então ele não recicla hoje, a não ser que você encaminhe para um programa de logística reversa, né, ou para o Caxias Lixo Zero. As sombrinhas também é algo que não tem um descarte específico hoje em Caxias, então a gente está desenvolvendo em parceria com uma ONG aqui de Caxias do Sul, de senhoras que costuram. Elas fazem transformam as sombrinhas em ecobags do Caxias Lixo Zero. A gente tem essa parceria e a gente vende na nossa lojinha Lixo Zero para ter recursos, né, para aplicar dentro do coletivo, porque nós somos voluntários, né, e a gente vive aí através de doações, patrocínios e esses recursos da nossa lojinha. Perfeito. E até, né, o pessoal está dando tempo, às vezes, pedindo licença do trabalho, gastando energia e tendo que trabalhar. É voluntariado. E que bonita essa foto, que parabéns, não é? Nós poderíamos ficar falando aqui uma infinidade de tempo, Vitória, né? Mas dentro dessa ideia, essa corrente precisa, se é como, né, divulgar, realmente multiplicar, porque, veja bem, 85 mil pessoas impactadas. Todo esse lixo iria para o meio ambiente, ia gerar uma série de dificuldades. A gente sabe muito bem que os resultados estão chegando, né? E agora sai todo mundo correndo como as Cassandras de antigamente, socorro, socorro, né? Mas a zona de conforto ela vai sumir. As pessoas precisam... e não seria tão desesperador assim, não estou querendo colocar um terror, mas assim, falar sobre a urgência, se isso fosse feito com mais mãos. E o Caxias Lixo Zero está ampliando, né? Foi a semana recorde, né? Isso é legal, né? Foi bastante positivo, isso deve ser comemorado. Muito, estamos muito felizes. A gente teve não só recorde de público, né, de atingir essas 85 mil pessoas, a gente teve também um recorde, na verdade, um alcance muito legal, né, de mídias, assim. Então, com parceiros como você, né, que nos ajudam a impulsionar, a gente teve mais de 20 saídas em mídias, entrevistas, rádio, televisão, isso foi muito legal. E a gente sabe que a gente tem que estourar nossa bolha, né? Então, como que a gente chega em mais lugares e nessas pessoas que não necessariamente iriam, por exemplo, numa palestra sobre resíduos, mas a gente encontra elas em outras formas, né? Sim. Então, tivemos esses números muito, muito bacanas, estamos muito felizes, e também tivemos um recorde de número de voluntários, né? Então, como tu trouxe, nós somos todos voluntários, e para construir esse evento de mais de 50 ações ao longo de uma semana,
a gente contou com a ajuda aí e o empenho e a dedicação incansável assim de 23 voluntárias que participam do coletivo Lixo Zero hoje. Então já aproveito aqui para também agradecê-los, né, em nome do coletivo, por todo o empenho deles e dedicação, porque assim a gente vai, bem como você trouxe, multiplicando, né? Cada pessoa que passa por nós, se ela sair um pouquinho impactada, a gente já está muito feliz. Já muda, né? Uma molécula de oxigênio que mude já é alguma coisa, né? Perfeito, exatamente. Eu vou citar novamente, eu fiz o trabalho de conclusão de curso sobre o Fuel, que é a Siemens, uma indústria chilena também, a Porsche, com água do ar e força da hidrólise, né, do catavento, quebrando moléculas, criando gasolina sintética, que não precisa nem adaptar os motores. Isso já existe, já há mais de ano, não foi nem citado na COP, né, porque a OPEP não quer saber disso, né? Então veja bem que a mercê da política que nós estamos vivendo. Mas, enfim, dentro dessa ideia ainda do Caxias Lixo Zero, é o auge, né? É o evento, é a festa quando acontece o evento, mas as ações são diárias, cotidianas. Como é que faz quem quiser participar? Eu botei aqui o site, mas, enfim, quais são os próximos projetos e prioridades, por gentileza, para concluir, Vitória? Perfeito, então é isso mesmo, a gente tem ações ao longo do ano inteiro. É legal nos acompanhar, assim, além do site, para quem quer nos acompanhar diariamente, assim, a gente posta bastante coisa no Instagram e no Facebook, Caxias Lixo Zero, em qualquer um dos dois. Então lá a gente faz essas ações de educação ambiental, a gente tira muita dúvida, nosso chat ali está sempre aberto para vocês, a gente recebe todos os dias perguntas de onde descarta, como que faz, a gente está sempre respondendo. Temos ecopontos também, viu, Miguel? Então, esses resíduos que eu citei, alguns deles nós temos ecopontos fixos, então não precisa esperar o nosso próximo drive-thru, dá para levar nos nossos ecopontos alguns resíduos especiais. Todos eles estão citados lá no nosso Instagram, e a gente tem esses eventos, né, ao longo do ano. Temos também um grupo do WhatsApp que só divulgamos eventos, então se quiser ficar sabendo do próximo, a gente teve ontem o nosso fechamento de ano, que foi o Papo Verde. Esse também é um evento que a gente tem fixo, ele é mensal, toda segunda, quarta-feira do mês a gente realiza um happy hour, assim, com rodada dupla de drinks e bate-papo descontraído aí sobre essas temáticas, cada vez com um assunto diferente. Então temos um monte de coisa aí acontecendo e estamos sempre super abertos aí, né, para tirar dúvidas, ajudar e construir projetos juntos também. Que legal, sempre é bom ouvir, parabéns aí, né, pela tua eloquência em tratar do assunto. Vamos falar muitas vezes, né, essa liderança precisa ser bem aproveitada e toda essa turma aí são bons cidadãos, tenho certeza, fazendo o mais que é necessário, mas que é também parte de deveres de cidadania. Não basta ficar esperando do poder público, mas trabalhar junto, né? Trazer o poder público para essa conscientização. Eleger pessoas que pensem de uma maneira mais inteligente. Não é? A política é necessária, mas ainda a gente vive a política mofada, a política fóssil, né? Ainda dos fósseis, ainda mentalidade de fóssil e de coronelismo e blá, blá, blá. Mas, enfim, isso pode mudar, a política é necessária, e agir na ação política extraoficialmente, trazendo quem tem aí o cofre na mão, a arrecadação e o poder constituído, pode nos ajudar, sim, nessa urgência ambiental que nós estamos vivendo, e é preciso mudar, ou deixar a casa pegar fogo, é uma escolha que você faz, né? Mas o fogo vai queimar todo mundo, igual, ricos, pobres, os pobres já estão até mais acostumados, o rico é que vai se chorar mais, porque não sabe o que significa sofrer aí, né, de uma maneira mais constante, nessa questão de desproteção. A natureza, quando se enfurece, não tem quem controle, meu amigo. Muito obrigado, Vitória, pela tua presença aqui no Teoria de Tudo mais uma vez. Querida colega, até a próxima. Líder. Muito obrigada, Miguel. Obrigada pela parceria de sempre, por apoiar e por ser tão engajado pela causa. Obrigada e conte sempre com a gente. Valeu, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. É o Teoria de Tudo que está no ar. Vamos diretamente para o esporte, aqui com o Joselito Santos. Deixa eu botar ele na tela aqui, né? Temos muito o que falar aí. Será que o Thiago Carpini fica, não fica, né? Vamos ver. Por dentro da bola. Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, estamos no ar para mais uma edição do quadro Por Dentro da Bola. Está quente, não é? E está quente também
o bastidor da notícia no esporte. Vamos chamar ele imediatamente, Joselito Santos. A nossa pauta é, claro, sempre dupla Grenal, dupla Caju, e não necessariamente nessa mesma ordem. Primeiro o nosso futebol, depois, é claro, a dupla Grenal. Vamos lá, Joselito Santos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Brambila. Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas e também aos telespectadores do Canal 14. E aí, quais são as novas, Joselito? Pois é, né, a gente estava falando em off aqui, o assunto do momento é Thiago Carpini, né? O Thiago Carpini, ele está sendo o treinador mais falado, acredito eu, acho que não é um exagero, ele está sendo o treinador mais falado e mais cobiçado do Brasil, porque qualquer time que tiver em busca de um treinador, o Thiago Carpini estará nessa lista. E começou os rumores, eu até falei aqui no domingo, né, que eram apenas rumores do Santos, mas se intensificou durante o começo dessa semana, ali na segunda-feira. Na noite da terça-feira já se dava por certo, inclusive na madrugada, como se diz, na noite, ali na madrugada, se dava por certo o acerto entre Thiago Carpini e Santos. Um salário muito bom, mais que o dobro que ele recebe hoje aqui no Esporte Clube Juventude, e um contrato de 2 anos. Fora as bonificações por cada prêmio que ele conseguisse no Santos. Isso era o que era falado, mas não pelo Thiago Carpini. E aí, o meio da tarde desta quarta-feira, também houve rumores de que o Cruzeiro... Só uma pausa para te continuar. Uma das emissoras mais tradicionais aqui, né, do Brasil, a Rádio Gaúcha, deu como fato consumado, a 1h da tarde, Carpini no Santos. A Gaúcha falou, a TNT Sports, tanto no Instagram quanto propriamente em vários locais, deu como certo Thiago Carpini é o novo técnico do Santos. Só que no meio da tarde também teve um outro time que entrou na briga, que foi o Cruzeiro de Belo Horizonte, que também está em busca de um treinador. Um deles é o Fernando Gago e o outro é Thiago Carpini. Como eu disse, o Thiago Carpini está em todas as listas, acredito que de todos os times aí do futebol brasileiro. Em meio a tudo isso, Miguel Brambila, houve uma reviravolta. Depois a gente vai falar exatamente o que aconteceu. Mas no primeiro momento, o Thiago Carpini era treinador do Santos, com um salário mais que o dobro do que é praticado aqui no Esporte Clube Juventude, e o Cruzeiro não fez proposta. Essa informação que a gente recebeu agora no final da tarde. O Cruzeiro apenas consultou o Thiago Carpini e o Santos acabou. A informação que a gente recebeu agora no final da tarde, através do repórter da Rádio Caxias, o Bruno Mucchi, ele recebeu uma informação do staff, né, que é o empresário do treinador, dizendo que do Santos não tem mais negociação, não existe mais negociação com o Santos, e o Cruzeiro não tem proposta. Então, meus amigos, a princípio, o Thiago Carpini fica no Esporte Clube Juventude. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, a gente não sabe como vai ser o futuro do Thiago Carpini dentro do estádio Alfredo Jaconi. Será que o Thiago Carpini vai ficar mesmo? Ou, se surgir uma oportunidade, ele vai largar o Juventude em meio ao campeonato? Ficou essa insegurança nesse primeiro... Deu uma insegurança nesse primeiro momento, Miguel. Deu uma rachada na credibilidade dele, porque aí... E foi algo já, que eu diria, um pouco amador do que ele apresentou até aqui. Se não estava fechado e vazou a notícia, ele pelo menos que dissesse, olha, não tem nada certo. Viesse a público, eu enviasse um comunicado pela assessoria de imprensa dele, mesmo que não tivesse, inventasse uma, falasse pela Juventude. Eu, particularmente, quando eu vi a notícia hoje à tarde, achei que seria uma burrice. Desculpe, né? É fácil falar burrice para um atleta, um treinador que ganha aí uma grana preta. A grana é boa, mas o Santos não tem essa bola toda, tanto que não tem o dinheiro para pagar multa, né? E está fazendo um monte de exigências, pelo que eu vi aí, para jogar a Série B, que não vai rolar. Caiu, irmão. Não é? O Pelé já morreu. Ninguém vive do passado, né? Então, e aí virou esse imbróglio dito, né? Fica sem clima, não é, Joselito? A mesma coisa que eu disse aqui, ó, agora eu estou trabalhando na Globo, mas a Globo não confirma, mas eu tenho uma proposta aí da CNN, a CNN não confirma, tudo bem, vou ficar por aqui mesmo, mas e aí? Por quanto tempo, não é? Enfim.
A minha opinião, ela não vai mudar, independente do Thiago Carpini ter acertado ou não com o Santos, a minha opinião é a mesma. Eu entendo que para o Santos não seria uma boa para o Thiago Carpini, financeiramente, pelo que o salário que foi ventilado para o Thiago Carpini é um salário muito bom, é um salário de R$500 mil por mês, é R$500 mil o salário que foi ventilado e acertado com o Santos. Aqui ele ganhava em torno de R$200 mil e no Santos ele iria ganhar 500 mil com um contrato de 2 anos. É um salário extremamente atraente. Entretanto, todavia, contudo, a equipe do Santos está no momento de turbulência, dentro e fora de campo. E eu entendo que o Thiago Carpini indo para um barril de pólvora, ele teria uma estabilidade muito grande. Daqui a pouco foi isso que ele também pensou. É uma boa grana? É uma boa grana, mas de que forma que eu vou ficar lá no Santos? Será que ele aguentaria essa pressão? Porque para ser um treinador do Santos hoje, na minha opinião, vai ter que ser um cara bem culhão, como a gente diz. Aquele cara que vai aguentar a pressão da torcida, e vai aguentar a pressão da imprensa de São Paulo, enfim, porque o Santos hoje na Série B é o maior time, é o gigante que tem dentro da Série B. Não existe um gigante dentro da Série B, a não ser o Santos. O Santos é o principal. Então, se o Santos acabar não subindo no ano de 2024, é um fiasco histórico para a equipe da Vila Belmiro. Então, pode ter passado isso pela cabeça do Thiago Carpini. Será que, tudo bem, é um bom salário, é mais que o dobro que eu ganho aqui, mas aqui eu tenho Série A, aqui eu tenho Copa do Brasil, aqui eu tenho estabilidade e a torcida gosta de mim. Lá no Santos ele vai ter que começar tudo do zero. Ele vai ter que começar a credibilidade e o time também. Pois é, mas assim, vamos tentar esclarecer aí a ordem dos fatores, então. Quem é que deu para trás? A notícia foi dada como ele certo no Santos. Depois foi negada a notícia. Houve um rumor entre o empresário e ele. Houve como é que se diz? Não é um rumor, houve um desencontro de ideias. Um desencontro de ideias entre o staff e o treinador. O staff, que é o seu empresário, cravou, sim, o Thiago Carpini será o treinador do Santos. Entretanto, ele não conversou com o Thiago Carpini. O Thiago Carpini disse, não, eu não quero ir para o Santos. E aí então, o empresário mais uma vez tentou o Cruzeiro. Aí não foi falado nada do Cruzeiro, mas vazou que teve essa reunião online, foi uma reunião virtual com o Cruzeiro, apenas uma sondagem no treinador. Isso vai ser corriqueiro, sem dúvida alguma. Consulta para saber valores, plano de carreira, enfim, porque o Cruzeiro também está em busca de um treinador. Não abriu negociação com a equipe do Cruzeiro. Não teve proposta do Cruzeiro para o Thiago Carpini, apenas essa conversa. E o Santos, sim, foi feito, inclusive, também uma conversa com o Thiago Carpini. Ele ouviu esse valor que eu acabei falando para vocês, os 2 anos de contrato, mas o Carpini não disse sim ou não para o Santos. Foi o empresário que disse sim, ok, tá tudo certo. E aí vazou para a imprensa, inclusive a imprensa de São Paulo, como eu acabei falando aqui, a TNT, tu falaste da Gaúcha, muitos veículos de comunicação em São Paulo estavam dando como certo. O ex-craque Neto, que jogou pelo Corinthians, ele trabalha na Rede Bandeirantes de televisão e tem uma rádio dele mesmo, do Neto, ele também cravou. Na própria segunda-feira ele já cravava o Thiago Carpini no Santos. E nós aqui com muita cautela, sempre esperando a melhor informação. E, de fato, as coisas foram se... E eu te diria que isso pode mudar amanhã, ou no caso, a gente está gravando agora na quarta, mas isso pode mudar na quinta-feira. Eu não estou com tanta certeza assim que o Carpini vai ficar, que o Carpini vai sair. Ainda, na minha opinião, está meio insegura essa situação. Não está bem certo se o Thiago Carpini fica ou não fica. Mas eu te digo que deu uma balançada aí, né? Tanto na torcida, daqui a pouco, do Juventude, quanto propriamente na direção do Juventude. Não, claro, mas aí vamos tirar o véu da ingenuidade. Porque dentro dessa relação aí, desse bate-cabeça do Carpini e do empresário, eu até entendo que o Carpini já não tem tanto descrédito na situação, porque ninguém é ingênuo em achar que essas negociações não acontecem, né? Então, quer dizer, talvez você recebe uma proposta, não custa ouvir. Se eu receber uma proposta agora para comprar meu carro, eu vou ouvir. Pode ser que eu venda, pode ser que não. Né? O não eu já tenho. A pessoa que vai comprar já tem. Talvez, Jocelyn, eu estou aqui, né, conjecturando, nós não podemos ser ingênuos em achar que isso não estava acontecendo nos bastidores. O bate-cabeça, então, foi do empresário, não tira aí da figura. Talvez
Claro, como ele é um representante do Thiago, vai estilhaçar no Thiago, com certeza. Mas não é tão grave como se o Thiago tivesse dado como certo e o Santos tivesse dito, não, mas a multa é muito cara, eu não quero mais. Aí seria complicado. Porque assim, o clube te oferece R$500 mil por mês e não tem 2 meses e um pouquinho mais do teu salário para pagar a multa contratual, é porque ele não tem os 500 mil, não vai rolar essa grana, né? Como de fato, né? O Santos, ele tentou de todas as formas, né? A primeira parte da negociação, o Santos queria oferecer 2 ou 3 jogadores para o Juventude para diminuir essa multa. O Juventude rechaçou isso. Não, o valor é 1.200.000 a multa, eu quero 1.200.000 à vista. Claro, o Santos tentou também um desconto parcelado. O Juventude disse não, é à vista. Se tu quer levar o Thiago Carpini, é à vista. Não existe parcelamento, não existe para depois, não existe jogador, nada. O Juventude tem interesse em jogadores não aceitamos do Santos. Cheque. Tem interesse em jogadores do Santos? Tem, mas isso não tem nada a ver com a negociação do Thiago Carpini. O Juventude está envolvido com os jogadores do Santos que ele tem interesse. Isso é uma parte, o Thiago Carpini é outra. Então, penso que a direção do Juventude fez corretamente. Eu quero o valor que foi estipulado em contrato. Tu quer levar? Tudo certo. Paga a multa, leva o treinador. Então o Santos provavelmente também recuou, não foi só, penso eu, né? Isso não é informação, isso é algo que eu sinto. O Santos recuou e o Thiago Carpini também disse, então não, se vocês não vão pagar, eu também não vou entrar aqui de gaiato, como se diz, né? Se os caras não têm dinheiro para pagar a multa, como é que eles vão me pagar o salário que eles dizem que eles vão pagar? Eu posso te oferecer um salário de R$1 milhão, eu posso te oferecer, mas será que eu vou pagar? Exatamente. Então foi isso aí que aconteceu. Tá na cara. Pô, 500 mil é uma grana preta. Mas 1.200.000 para quem propõe 500 mil para o treinador é fácil, né? Na verdade, são 2 salários e meio. Então, o risco de calote era bem grande. O Juventude, que bobo, não serve, né? O Juventude está na Série A, o Santos está na Série B. Então, é diferente a realidade nesse momento. Não fez bem não aceitar. É à vista, não tem. Não aceito nem cheque. Não, é isso aí. O Juventude, até a torcida do Juventude se manifestava nas redes sociais e mesmo nos veículos de imprensa aqui de Caxias, pedindo por que a direção do Juventude não se manifestava a respeito do assunto. A direção do Juventude não se manifestava porque não chegou nada para o Juventude, não chegou nenhuma proposta, o Carpini não falou nada, eram apenas rumores aqui da imprensa, rumores da torcida. Hoje, como a rede social ela tá na tua mão, literalmente, no teu celular, então tu recebe essa informação em segundos. Então a direção do Juventude, obviamente, recebeu essa informação, mas não, por que vai se manifestar de algo que eu nem sei se é verdade? Como de fato, tá toda uma reviravolta que daqui a pouco o Carpini vai ficar, tem que cumprir seu contrato até dezembro de 2024. É assim que funciona. E a direção do Juventude foi taxativa. Ficou sabendo que o Santos queria esse jeitinho brasileiro? Não. Quer levar? Beleza. Leva, é o valor da multa integral à vista. Não é parcelado em 2. Não, é à vista. Quer levar, leva, mas tem que pagar a multa. Eu acho que isso a direção do Juventude foi extremamente correta, porque o Santos está, como eu disse, é um barril de pólvora, tá uma desorganização enorme. Aí o Juventude pega e diz, não, pode levar, vamos parcelar, não sei o quê. A Juventude não recebe. E aí, como é que fica? Aí vai para o embrólio judicial, enfim. Não, quer levar, leva, mas paga a multa. Caridade se faz em outro lugar, né? Futebol é negócio, não tem essa aí, né? Por que eu vou fazer caridade, né? Claro, a proposta, né? Aí nós pensamos ao contrário. O Santos faria caridade? Não, né? Não, claro que não. Não tem que ser bobo, né? É claro que eles jogaram, né? Ou não, eles já tinham. Ficou esse imbróglio, mesmo que fique o Thiago Carpini com essa mancha, tudo se resolve dentro de campo. Se o Juventude começar mal na Série A, ele vai ficar sob suspeita de ser demitido, né? E aí vai perder a credibilidade mais um pouco. Então veja bem, Joselito, que você chegar ao topo, né, ao cume de uma montanha, é possível. Agora você se manter no topo exige aí um pouco mais de sabedoria, né? Exatamente. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Então, a princípio, né, agora é 9h19 da noite, às 9h19 do dia 13 de dezembro de 2023, Thiago Carpini segue no Esporte Clube Juventude. Daqui para frente, se tiver alguma informação assim, que cravamos, o Thiago Carpini fica no Esporte Clube Juventude ou o Thiago Carpini sai do Esporte Clube Juventude, eu
Vou aqui, sem dúvida alguma, informar a nossa audiência em serviço especial, em um videozinho rapidinho para informar, né, em um plantão, né, plantão esportivo, apenas para informar, Thiago Carpini fica ou não. A princípio, então, Miguel, às 9h19 de quarta-feira, Thiago Carpini fica. Mas vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, porque essa terça, essa quarta-feira foi uma loucura, o que eu recebi de mensagens, e fica, não fica, não vai. Foi uma coisa louca essa quarta-feira, de fato. Foi bem movimentada essa quarta-feira. Vamos ver até domingo, que é onde nós vamos novamente estar aqui. Se antes de domingo acontecer alguma coisa, a audiência aqui do Teoria de Tudo, sem dúvida alguma, será. Claro, imagino você recebendo as mensagens. Fica, não fica, seca a louça, vai ao mercado, fica, não fica. É complicado, realmente. Né? Se é para o bem do povo, felicidade geral da nação, eu também vou ficar, tá? Amanhã eu estarei aqui. Né? O Santos não me propôs 500 mil, né? Mas estou pensando aí, vamos ver, né? Enfim, vamos em frente. Vamos analisar as propostas, né? Vamos analisar as propostas, não é? Por que não? O não, todo mundo já tem, né? Segue o baile, Joselito. É isso aí, então. Vamos seguindo agora com o Esporte Clube Juventude. Ele anunciou a sua primeira renovação. O Juventude começou a divulgação oficial da montagem do elenco para a temporada de 2024. O primeiro nome confirmado foi de um dos destaques do time na reta final da temporada. Alan Ruschel, 34 anos, prorrogou seu vínculo com o Alviverde até o final de 2024. Alan fez 41 jogos como titular do time na temporada 2023, fez 3 gols importantes e teve papel preponderante para o acesso, inclusive fora de campo, já que é considerado um dos líderes positivos do vestiário. Oriundo da base, ele recentemente ultrapassou 100 jogos com a camiseta jaconeira. Além de Alan, o Juventude tem renovação bem encaminhada com o volante Jadson, que inclusive foi confirmado na tarde desta quarta-feira também. O volante Jadson fica com o Esporte Clube Juventude, daqui a pouco eu passo mais informações. Trabalha para prorrogar os vínculos do goleiro Thiago Couto, do volante Mandaca, do meia Nenê, também está bem encaminhada essa situação com o Nenê. O Nenê, se ele jogar futebol, porque ele ainda não decidiu se ele joga ou não, mas provavelmente ele vai jogar futebol em 2024, será pelo Esporte Clube Juventude. E o atacante Gabriel Talhari, aí uma informação bem legal, Gabriel Talhari, a gente vem falando aqui que o Juventude está tentando a compra dos direitos desse atleta, e o Juventude comprou o Gabriel Talhari junto ao Capivariano de São Paulo. Então o Gabriel Talhari é do Esporte Clube Juventude, então torcedor alviverde que gosta do Gabriel Talhari, com a saída do Rodrigo Rodrigues, o Gabriel Talhari foi o artilheiro e foi decisivo, inclusive quando o Nenê não estava em campo. Gabriel Talhari segue no Esporte Clube Juventude em 2024. Os zagueiros Danilo Bosa e Zé Marcos e o atacante Eric Farias têm contrato com o Juventude, bem como os atletas oriundos da categoria de base que terminaram a temporada no elenco do time principal. Casos de Abner, Rafinha, Juan e Vitor Gonçalves. Em paralelo, o executivo de futebol Júlio Rondinelli continua a busca por contratações junto com o técnico Thiago Carpini, que o Thiago Carpini, mesmo estando de férias, ele seguia fazendo reuniões virtuais, Miguel Brambila, quem nos acompanha, e aí veio toda essa situação de Santos e Cruzeiro, mas o Thiago Carpini, junto com o Rondinelli, ele vinha fazendo algumas reuniões virtuais para a montagem do elenco em 2024. Para fechar, então, o Jadson fica no Ju, o volante renovou com o Verdão até o final de 2025. No clube desde 2021, o atleta vai para a 4ª temporada vestindo o manto jaconeiro. São 118 jogos desde a sua chegada no Jacone. Muito bem, né? O único que tem direito de tomar decisões infantis nesse momento é o Nenê, né? O resto, todo mundo tem que ir bem. Só o Nenê, né? Só o Nenê ainda está engatinhando só. Infantis. Está engatinhando nesse jogo, não é? Mas, de resto, né? O único que pode ficar chupando o dedo aí é o Nenê, mas pelo jeito não vai. Vamos em frente, então, Joselito, né? E aí você volta a dizer também as reuniões virtuais e tal. Eu já estou dando aqui um atenuante para o Carpini, eu acho que foi um empresário. Agora, assim, ó, voltando à questão rapidamente, né? Se foi o empresário que fez toda... Ou o empresário é muito irmão dele, ou ele está com o empresário errado, né? Eu faria uma troca de empresário nesse momento, né? Porque manchou a imagem dele, né? Não é o primeiro empresário que faz isso, né? A gente está vendo ao longo aí de alguns empresários que eles fazem algumas decisões erradas e vazam algumas notícias que não teria necessidade, né?
Por exemplo, essas duas reuniões não deveriam ter sido vazadas, pelo menos sem a confirmação. Aí se criou toda uma expectativa, sai, não sai, isso é ruim pro profissional. Então, como eu disse, 9h24, o Thiago Carpini é treinador do Esporte Clube Juventude. Se acontecer algo diferente, sem dúvida alguma, a audiência aqui saberá. Muito bem, vamos em frente ao Por Dentro da Bola, aqui em Sabe Caxias News e também no Teoria de Tudo, Joselito Santos. Bom, Esporte Clube Juventude, então, nós terminamos, teve bastante assunto, principalmente relacionado ao Thiago Carpini. Vamos agora à Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul, a Ser Caxias, que contratou, então, o atacante Gabriel Silva, é o novo reforço do Caxias para a próxima temporada. O atleta assina vínculo com a equipe Graná até o fim da Série C. Nesta segunda-feira, dia 11, a Ser Caxias anunciou mais um reforço para a próxima temporada. Trata-se do atacante Gabriel Silva, de 24 anos, que estava disputando a Série B pelo Sampaio Correia. Além da equipe maranhense, o novo atacante Graná também tem passagens por 7 de Setembro de Alagoas, Figueirense, Globo, Cuiabá, Criciúma, Ferroviário, Pouso Alegre, Fortaleza e América de Natal. Com a equipe Potiguar, ele foi campeão nesta temporada. A ficha do atleta, então: Gabriel Santos Silva, ou Gabriel Silva, data de nascimento 8 de março de 1999, naturalidade dele é Pilar, em Alagoas, posição atacante, altura 1,77, e o último clube dele, o Sampaio Correia, do Maranhão. É um atacante de velocidade, esse é o atacante que o Caxias disse que ia buscar dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele estava disputando pelo Sampaio Correia, mas ele jogou mais partidas pelo América de Natal na Série C. É um jogador de Série C, mas também é um atleta de Série B dentro... Hoje, na realidade, o Sampaio Correia está na Série C junto com o Caxias, mas o Sampaio Correia estava na Série B neste ano de 2023, Miguel. Bem, é um atleta que tu tem um parecer sobre ele ainda ou não? Não, esse eu não conheço. Na realidade, as informações que eu recebi é que é um atleta muito rápido, do 1 contra 1, mas como eu disse, não conheço o atleta. O único jogador desses que chegaram é esse atacante que eu vou falar agora, o Robinho, que é um atacante que ele é um pouquinho mais tarimbado, um jogador mais conhecido, então esse sim eu conheço. Então o atacante Robinho, ele foi apresentado nesta terça-feira, dia 12, no Estádio Centenário, e ele ressaltou a estrutura do clube em entrevista coletiva. É a primeira vez que o atacante vai participar do Campeonato Gaúcho. Ele tem 25 anos e jogou a Série C pelo CSA em 2023. Sobre o Gauchão, o atleta falou que é um dos melhores campeonatos estaduais e pretende fazer um ótimo campeonato pelo Caxias. Robinho ressalta que está no Centenário para fazer gols, assim como todo atacante. Ele já tem experiência na Série C e diz que é um campeonato muito difícil, mas vai ajudar o Caxias no objetivo de subir para a Série B. Essas são fontes lá da Rádio Caxias, da Jesse Lopes, passando essas informações relacionadas ao Robinho. E esse atleta, o Robinho, é um atacante que eu vi jogar bastante também no CSA, mas é um atacante que ele já jogou por outros grandes times, e também me agrada bastante, tá? O Robinho, acho que é uma das referências aí no ataque. Tem status de titular, não sei se será o atacante titular, mas ele tem status sim. Acredito que será ele e o Álvaro, a princípio, o comando de ataque do Caxias. Claro que ainda tem muitos jogos, treinos, tem toda a pré-temporada. O Caxias está na segunda semana de pré-temporada, então acredito que o Robinho é um dos principais jogadores aí que o Caxias tem. E as informações de time, o Caxias está atrás de meia, tá? Um meia de armação, porém não tem nenhuma ideia ainda desse jogador chegar a Caxias do Sul. Não existe uma data específica. Eu ia dizer para falar com os angolanos ali, né? Só ali na Praça Dante ali tem meia ali barato. É um jogador... É uma piada mais... É um jogador que ele vai vir com possibilidades de titularidade, mas vai brigar com o Peninha e também o Augusto Galvão. Mas é um atleta que vai vir entre Série B e Série C, também com experiência, obviamente, na Série C. Então o Caxias está se movimentando nos bastidores. O lateral direito chegará nos próximos dias, será o terceiro. É um negócio de ocasião, um jogador com custo baixo. E o Caxias não encerrou, mas travou as negociações com o Grêmio
quando fez em 2023, agora no Gauchão, algumas negociações onde o Grêmio pagava 100% do salário dos atletas, e aí o Caxias tem aquela questão contratual que não pode jogar contra o Grêmio, mas o Grêmio não aceitou porque queria que o Caxias pagasse 50% do salário, e aí o Caxias também recua, né, porque a ideia do Caxias era não onerar a folha, e se conseguir esses atletas, ok. Então, por enquanto, o Caxias parou com as negociações com o Grêmio, mas pode abrir negociação com o Internacional ou qualquer outro time do Brasil. Essas são as palavras da direção do Caxias. Então, pode ser aberto daqui a pouco negociação. O Nilson Drummond tem uma boa relação com o Internacional, ele foi campeão mundial com o Internacional, ele tem boa relação com o Santos, ele foi executivo de futebol do Santos. Também tem outros times lá para cima que o Caxias daqui a pouco possa ter uma proximidade. Hoje a gente pode falar até do Flamengo com o Tite, o Atlético Mineiro com o Filipão. Então tem alguns times que daqui a pouco o Caxias pode pensar aí em jogadores que não estão sendo aproveitados, jogadores de sub-20, por exemplo, que podem vir para o Caxias para daqui a pouco ser uma vitrine, porque o Caxias vem sendo uma vitrine muito interessante no Gauchão e agora também tem Copa do Brasil e Série C. Vamos aguardar aí também as cenas dos próximos capítulos da Ser Caxias. Sim, um campeonato mais longo, né? Exige, inclusive, tu falaste aí, por exemplo, um negócio de ocasião, mais um lateral direito, mas um lateral direito ele sempre é útil, dependendo do atleta, além de ser de ocasião, ele pode servir como um terceiro zagueiro, né? No caso de uma, ou aproximar ele mais do meio também, ele pode ser depende da característica. Então, hoje em dia, né, essa função ela não é tão específica quanto já foi, né? Então é possível, numa emergência, adequar o esquema, ele pode se sentir melhor até, ou numa emergência colocar ele como terceiro zagueiro, colocar ele como volante, dependendo do esquema de jogo que o Guzmão venha a usar, e claro, aproveitando, né, o preço, já que está nas compras, né? Dois exemplos que nós temos deste ano mesmo, de 2023, o lateral direito reserva do Caxias era o Adriel, e o Adriel jogou como volante, ele jogou ali como primeiro, segundo volante. Exatamente. Já o Iago, que veio do Grêmio, aí ele jogou como um extrema, como um jogador mais avançado, praticamente como um atacante. Então tudo depende das características, mas essa tua ideia aí de zagueiro, volante, não tá errado não. Geralmente um lateral ele vai mais para a linha defensiva mesmo. O Iago, que foi para a linha ofensiva, porque também há de se lembrar que alguns laterais eles viraram alas, viraram, como é que se diz, extremas. Então isso pode acontecer, essa questão dos jogadores eles não jogarem somente numa posição. Hoje é bem difícil um jogador jogar numa posição, ele joga de meia, joga de lateral, joga de centroavante, joga de meia, enfim, jogadores são multitarefas dentro do campo hoje. Não, e depois assim, se numa emergência também, na falta, né, porque é um calendário bem longo para o Caxias, né? Um lateral que faça a função de volante recuado, também ele está mais próximo de fazer a função dupla, de volante e ala, né? Tornando o time ofensivo e, ao mesmo tempo, evitando contra-ataques, porque o Caxias também não vai poder ser pego de surpresa e não vai poder entrar de salto alto, né? Isso aí há uma prudência. Subiu, beleza, mas vai ter que ter muita prudência, né? Até saber onde é que está pisando, né? Já que é a estreia na Série C, né? Devagar com andor, né, Juscelino? Não, sem dúvida alguma. Como a gente já falou no outro programa, é literalmente um novo campeonato para o Caxias, né? Um campeonato extremamente muito diferente do que o Caxias vem disputando nos últimos anos e nunca disputou, na realidade, um campeonato com essas 20 equipes da forma como está sendo feito de uns anos para cá, né? Que é apenas 20 times, com apenas um turno, com 19 jogos, onde tu joga 9 em casa, 10 fora, ou 10 em casa e 9 fora, e aí depois tem todo o quadrangular. Então, uma nova fórmula, um novo campeonato, é um campeonato mais longo, mais atrativo, sem dúvida alguma. O Gerson Guzmão já disputou, então, vamos dizer assim, uma das esperanças do torcedor é que o Gerson Guzmão, por ter essa experiência, possa fazer essa equipe jogar. Tem o Gauchão primeiro e tem Copa do Brasil, aí você tem que pensar, a Série C, claro, a Série C é ali em abril, é rapidinho para chegar à Série C. Entretanto, tem que pensar no Gauchão, porque Gauchão rebaixa, né? Então, o Caxias não tem mais que buscar a vaga na Série D. Beleza, mas o Caxias não pode pensar em rebaixar. Tem que, pelo menos, ficar ali entre os 4 para buscar de novo uma vaga na Copa do Brasil. Então, essa história de dizer que vai entrar no Gauchão só para jogar, não. O Caxias vai entrar para buscar pelo menos uma vaga na Copa do Brasil, que é importantíssimo para 2025.
Aí tem credencial para ser campeão, né? O Caxias é o vice-campeão e com ressalvas ainda por cima, porque a gente já falou várias vezes sobre isso, né? Sim, sim. Exatamente. O Caxias entra muito forte, como sempre entrou, né? Então, eu acho que vai ser um campeonato bem interessante, esse Campeonato Gaúcho. Muito bem, segue o baile aí, Joselito. Bom, de Caxias é isso. Caxias e Juventude, a gente conseguiu passar todas as informações, podemos passar agora a dupla Grenal. Muito bem, estamos no quadro Por Dentro da Bola, vamos à dupla Grenal. Bom, então, enquanto ainda negocia a renovação de Renato Portaluppi para a próxima temporada, o departamento de futebol se movimenta com algumas definições para montar o elenco de 2024. E o planejamento para a posição de goleiro foi traçado. O Grêmio deve negociar Gabriel Grando, renovar com Kaique e buscar outro jogador para a posição. O plano traçado, pelo menos até o momento, é manter Kaique e contratar um goleiro mais experiente. O clube entende que Gabriel Grando tem mercado no exterior e o passaporte italiano do jogador pode impulsionar em um eventual negócio. No meio do ano, quando o Breno deixou Porto Alegre, clubes do exterior também sondaram a situação de Grando. O tricolor quer embolsar entre 1,5 milhão e 2 milhões de euros com o atleta de 23 anos. O jogador tem vínculo até final de 2025. Para isso, a renovação com Kaique é uma necessidade. O goleiro foi titular nas últimas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro e a amostragem agradou parte da torcida. O jogador chegou no meio do ano e já deixou claro o desejo de ficar no clube. Aos 26 anos, Kaique chegou no Grêmio com um contrato curto e salário baixo. Recentemente, o atleta passou a ser agenciado por Lucas Leiva, ex-jogador e que está iniciando a carreira como empresário. A proximidade de Leiva com o clube pode ser um trunfo para a permanência do goleiro. De olho na disputa da Libertadores, o departamento de futebol também entende que é necessário alguém com experiência para liderar a defesa. Por isso, a tendência é o clube contratar um goleiro para disputar a titularidade para 2024. Recentemente, o nome de Cássio surgiu como possível alvo no mercado. Porém, o padrão salarial do jogador não está dentro do que o clube pretende gastar. A direção chegou a consultar o staff do goleiro para buscar informações, mas não avançou. O nome do goleiro Santos... O Cássio também tem 1 ano de contrato com o Corinthians, né? E disse que vai cumprir, né? Anunciou que não, pelo menos é o que vazou. Eu acho que o Cássio vai se aposentar no Corinthians. Se não é o goleiro que tem maior história no Corinthians, é um dos, sem dúvida alguma. É um dos goleiros que mais tem história no Corinthians e tem mais títulos, inclusive, no Corinthians. Então, o nome do goleiro Santos, que atualmente defende o Flamengo, agrada a direção gremista. O atleta já estava na pauta do Grêmio neste ano e agora voltou a ser um dos nomes analisados. Porém, o Clube Gaúcho tem a concorrência do Botafogo, que também tem interesse no jogador com a saída de Lucas Perry. O tricolor ainda está com uma postura menos agressiva no mercado, porque as atenções estão voltadas para a renovação do técnico Renato Portaluppi. A intenção da direção é definir a situação com o técnico nos próximos dias. Essa situação do Renato é uma questão mesmo dinheiro. O Renato quer X e a equipe do Grêmio pode oferecer Y. Resumindo, ele o Renato pediu ganha 1% a mais do que ele ganha. Ele pediu 1.800.000, ele quer ganhar o salário do Tite. E o Grêmio quer oferecer um pouquinho menos, 1.500.000, 1.300.000, algo assim, se eu não me engano. E aí, então, por 50 mil já estava lá. Pois é. Então existe essa diferença e, por enquanto, não está cravado, mas ao que tudo indica, o Renato ficará no Grêmio em 2024. Mas é muita grana, né? Tu pensa ganhar 1.800.000 reais por mês, Joselito. Não é por ano, não é por 5 anos, não é numa loteria. Só que, né? Lembrando, né, os bons e velhos romanos, não é? São apenas humanos, né? Pode ganhar um monte de dinheiro, mas um dia não vai passar naquela gavetinha lá, vai ficar aí. Pois é. Vida que segue. Vida que Vamos segue. Vamos ao Internacional? Né? Vamos lá. Agora me fiquei um pouco triste, né? Mas também não tenho a mínima preocupação, né? Que esses sofrimentos, se esses caras ganham ou não ganham, né? Inclusive a seleção brasileira, né? Porque é só grana, né? Que rola por. Em meio às negociações para renovar com o Eduardo Cudê, o Inter adota uma postura agressiva no mercado e promete investir forte em contratações. A intenção é buscar ao menos 4 reforços em nível de titularidade para qualificar o grupo. A direção pretende ter o elenco praticamente fechado já para o início das competições de 2024.
O presidente Alessandro Barcelos, após ser reeleito no último sábado, prometeu que o clube investirá de 8 a 9 milhões de euros, 42,8 milhões a 48,2 milhões de reais, na compra de jogadores. O dirigente assegura que chegarão peças para todos os setores da equipe. Há garantia também que, ao contrário do que ocorreu neste ano, o Inter contratará atletas de bom nível entre o fim da atual temporada e os primeiros dias de 2024. O clube entende estar em uma nova realidade financeira após estancar o endividamento e receber 109 milhões da Liga Forte Futebol. A gestão, inclusive, já faz planos com os valores que terá para incrementar no futebol. Com os investimentos, Barcelos projeta aumentar a folha salarial de 10,5 milhões para 13 milhões em 2024. O objetivo na janela de transferências é encontrar alternativas que encorpem o plantel e sirvam também como opções a jogadores de uma idade mais avançada, como Gabriel Mercado, 36 anos, Arangues, 34, Alan Patrick, 32 e Ener Valencia, 34. Todos titulares incontestáveis da equipe. Outro ponto que justifica a necessidade de qualificar o elenco é o calendário. O Brasileirão do próximo ano não terá pausa durante a Copa América. Os selecionáveis desfalcarão os times por até 9 rodadas. No caso do Inter, Rocher, Arangues e Valência devem ser convocados. Em cima disso, o Inter projeta ao menos 4 contratações em nível de titularidade. A ideia é buscar zagueiro, volante, meia e atacante. Barcelos estabelece como meta ser campeão gaúcho e põe o Campeonato Brasileiro como prioridade do clube em 2024. O nome que encabeça a lista de reforços é Gustavo Scarpa. O Inter mantém conversas frequentes com o staff do meia. Os zagueiros Bruno Mendes e João Victor, o volante Gregório e os atacantes Bruno Rodrigues e Lucas Alário são alguns dos nomes analisados pelos dirigentes. A prioridade do departamento de futebol é acertar com a renovação com o Eduardo Cudê, até o fim desta semana. A direção trabalha forte para anunciar as primeiras contratações antes da virada do ano. Pois é, vamos ver, né? O Internacional que beliscou tudo e não ganhou nada, né? Então tá devendo para a torcida. Aquilo que nós falamos, né? Também está sendo falado, promessa, né? De promessas e de campanha tá cheio, né? Enfim, vamos ver o que rola, né? O Internacional tá devendo aí, pelo tamanho que tem, alguns títulos aí breves, né? Por enquanto é só conversa. Vamos ver, o Internacional está mostrando ser um pouquinho até mais agressivo que o Grêmio, que vai estar numa Libertadores. O Internacional diz que vai vir forte para as contratações de 2024. Vamos aguardar também a dupla Grenal. Muito bem, ficamos por aqui, é isso? É isso aí. Legal, sem saber ainda, né, se o Thiago Carpini vai ficar ou não, mas aí eu acho que fica, sim. Se é para o bem do povo, felicidade geral da nação, eu fico. Isso é certo, Joselito Santos. 1 milhão a e 800 princípio, mil. Eu não vou nem dormir pensando na fome da África, né, na Angola e nas crianças subnutridas, né? Quando eu assisti um comercial da Cruz Vermelha, eu vou me lembrar disso, né? 1 milhão e 800 mil por mês. Não faz sentido nenhum, né? É esse mundo o salário do Tite no Flamengo e é o que o Grêmio, é o que o Renato vai ganhar no Grêmio. O Renato, pelo menos, não tem papas na língua, né? O Tite posa de cavalheiro, né? Ainda fez né? Enfim, já sabe o que eu penso disso, né? É o Brasil que está aí, né? Vivendo a sua realidade futebolística, né? Com jogadores e atletas que ganham em nível europeu e uma sociedade, né? Que tem 50% do saneamento básico. Mas não quero estragar aqui o nosso esporte também, né? Porque nós, afinal de contas, estamos também vivendo um pouco disso. É isso, Joselito. Valeu! É isso aí, um abração e até a próxima. Até domingo e a segunda, o Por Dentro da Bola fica por aqui, um instante só, já voltamos. Por Dentro da Bola. Muito bem, e com isso chegamos ao final desta edição de quinta-feira, né? Edição rica do Teoria de Tudo. Muito obrigado a você que está conosco, que fica conosco. Nós voltamos amanhã com mais assuntos de seu interesse, mas você pode curtir aí, tem muito conteúdo legal aí e imperecível para você nos acompanhar. Um grande abraço, é o Teoria de Tudo. Tchau, tchau, até amanhã. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa